Olá, a gente recebe agora aqui no estúdio do Correio Brasiliense o advogado Jackson Domênico, especialista em direito eleitoral, que vai esclarecer algumas das muitas dúvidas que ainda estão na cabeça dos eleitores. Muito obrigada pela sua presença aqui no Correio Brasiliense. Bom, doutor, havia aí uma expectativa muito grande em relação ao julgamento no TRE com relação ao registro da candidatura de Wesley Roriz. E acabou que esse registro foi deferido. Isso muda alguma coisa na eleição, na apuração dos votos? A priori não muda. Mas, obviamente, que o Ministério Público deve recorrer ao TSE. E o TSE, obviamente, que pode dar uma decisão pela manutenção da decisão do TRE ou pode reformar essa decisão. E se ele optar por reformar essa decisão, a candidata estará impugnada. A coligação do Agnello Queiroz, ele também pode, aí, de repente, entrar com recurso, tentar reverter essa decisão do TRE? Tanto o Ministério Público quanto quem impugnou a candidatura de Wesley Roriz, ambos estão legitimados para recorrerem ao TSE. Ao nosso entendimento é que o TSE deve optar pelo deferimento do registro. E aí, ela tendo a maioria dos votos, ou uma boa porcentagem de votos, pode ir para o segundo turno normalmente, ou até mesmo vence a eleição, e aí tudo transcorre normalmente? Tudo transcorre normalmente. Tá certo. Agora tem uma outra questão que tem aí incomodado os brasilienses, aliás, todos os brasileiros, que é em relação à ficha limpa, né? Essa situação está indefinida no Supremo Tribunal Federal. Agora, por conta disso, o que deve acontecer com os candidatos que estão na disputa, mas, de repente, aí, se eles forem considerados ficha suja, eles perdem o cargo? Sim, essa é uma grande incógnita que o Supremo não soube nos explicar, né? Ficou 5-5 e nós precisamos ter uma decisão, porque isso é muito importante para o candidato e muito importante para a sociedade. E hoje também é importante esclarecer que o candidato eleito, ou possivelmente eleito, que puxe muitos votos, com ele virão outros candidatos que irão tomar posse em decorrência desses votos. E aí a gente está falando, no caso, dos candidatos a deputado distrital, estadual e federal, né? Existem candidatos, vamos citar aí o exemplo do Jader Barbalho, o Tiririca, que acabam puxando muito voto para a legenda. E aí, todos eles vão perder esses votos, numa possível impugnação aí, todos perdem os votos, perdem os cargos? É verdade. Todos os candidatos, nesse contexto, o voto dado ao candidato que for impugnado, esse voto é completamente nulo. Não aproveita ele, tampouco ele, nem aproveita os demais candidatos que compõem a legenda. E aí, falando ainda sobre a questão da ficha limpa, diante do cenário que a gente tem acompanhado, né, nos últimos meses, você acredita que esse julgamento deve ser definido até o fim deste ano? Eu acredito que sim. Por que eu acredito? Porque a sociedade precisa dessa resposta e o candidato também precisa dessa resposta, porque houve investimento de ambas as partes. Quem acreditou no candidato e quem se dispôs a fazer uma campanha eleitoral. Vamos supor a seguinte situação. Isso não é definido até o fim do ano. No dia 1º de janeiro, os candidatos aí eleitos assumem os seus cargos e depois vem a decisão aí da impugnação pelo Supremo Tribunal Federal a partir do ano que vem, por exemplo. O que acontece? Eles vão perder? Quem vai assumir? No caso, por exemplo, do governo do Distrito Federal. Quem assumiria numa eventual situação como essa? Sim, aí nós precisamos avaliar os contextos. O candidato tendo mais do que 50% dos votos válidos, ele impugnado, a eleição se torna nula. Precisa ter uma nova eleição. O candidato impugnado tendo menos do que 50% dos votos, então o segundo colocado tomará posse. E no caso do cargo ficar vago, por não ter essa definição jurídica, pelo TSE, pelo Supremo não terem decidido ainda, quem irá assumir é o presidente da Casa Legislativa. Seja a Câmara Legislativa, seja as Assembleias Legislativas nos respectivos estados. Tá certo então, doutor Jackson Domênico, muito obrigada pela sua presença aqui no Correio Brasiliense. É uma satisfação. E a gente volta ainda neste domingo com outras informações.